Da admissibilidade da apreciação das matérias pelas comissões art. 53. Antes da deliberação do plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas, e, pelas comissões de mérito a que a matéria estiver afeta, segunda, pela Comissão de Finanças e Tributação, para o exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, e para o exame do mérito, quando for o caso, terceira, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso, quarta, pela comissão especial a que se refere o artigo 34, inciso 2º, para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o caso, a compatibilidade orçamentária da proposição, e sobre o mérito, aplicando-se em relação a mesmo disposto no artigo seguinte. Das comissões especiais art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre, e, proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e III, respectivamente, do título 6º. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Segundo, caberá à comissão especial o exame de admissibilidade do mérito da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas, observado o disposto no artigo 49 e no primeiro do artigo 24. Art. 49. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Primeiro, este procedimento será adotado nos casos de proposição distribuída à comissão especial a que se refere o inciso 2º do artigo 34, segunda, proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão, a fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Segundo, na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. Art. 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe, primeiro aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das comissões, no que couber, as disposições previstas para as matérias submetidas à apreciação do plenário da Câmara. Art. 54. Será terminativo o parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. Segunda, da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição. Terceira, da Comissão Especial referida no artigo 34. Segunda, acerca de ambas as preliminares. Art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre, proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e III, respectivamente, do título 6º. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Art. 120. As emendas de plenário serão apresentadas, durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Primeiro, na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões referidas nos incisos I a terceira do artigo 54, art. 55. A nenhuma comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica. Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dele,
que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do artigo 119, segundo e terceiro, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. Artigo 119. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva, segundo a emenda somente será tida como da comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e for por ela aprovada. Terceiro, a apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Art. 56. Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às comissões, consoante o disposto no artigo 139, serão examinados pelo relator designado em seu âmbito, ou no de subcomissão ou turma, quando for o caso, para proferir parecer. Art. 139. A distribuição de matérias às comissões será feita por despacho do presidente, dentro em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas, e, antes da distribuição, o presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa. Em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua pensação, após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo único do artigo 142, segunda, excetuadas as hipóteses contidas no artigo 34, a proposição será distribuída a as comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição, b, quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, a Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária. C. Obrigatoriamente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso, d. diretamente à primeira comissão que deva proferir parecer de mérito sobre a matéria nos casos do 2º do artigo 129, sem prejuízo do que prescrevem as alíneas anteriores. Terceira, a remessa de proposição às comissões será feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela comissão que, em primeiro lugar, deva proferir parecer sobre o mérito. Quarta, a remessa de processo distribuído a mais de uma comissão será feita diretamente de uma outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que será apreciada conjuntamente pelas comissões encaminhada à mesa. V. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso 2º do caput do artigo 34 deste regimento. Sexta, a proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou em reunião conjunta, aplicando-se à hipótese o que prevê o artigo 49. Primeiro, a discussão e a votação do parecer e da proposição serão realizadas pelo plenário da comissão. Segundo, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Art. 57. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas, e, no caso de matéria distribuída por dependência para tramitação conjunta, cada comissão competente, em seu parecer, deve pronunciar-se em relação a todas as proposições apensadas. Segunda, a comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria, distribuindo-se cada parte, ou capítulo, a relator parcial e relator parcial substituto, mas escolhidos relator geral e relator geral substituto, de modo que seja enviado à mesa um só parecer. Terceira, quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las para constituírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de renumeração e distribuição. As comissões observarão as seguintes normas. Quarta, ao apreciar qualquer matéria,
A comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda. V. É lícito às comissões determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, exceto proposições, publicando-se o despacho respectivo na ata dos seus trabalhos. Sexta, lido o parecer, ou dispensada a sua leitura se for distribuído em avulsos. Será ele de imediato submetido à discussão. Sétima, durante a discussão na comissão, podem usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líder, durante 15 minutos improrrogáveis, e, por 10 minutos, deputados que a ela não pertençam. É facultada a apresentação de requerimento de encerramento da discussão após falarem 10 deputados. As comissões observarão as seguintes normas. Nona. Encerrada a discussão, será dada a palavra ao relator para réplica, se for o caso, por 20 minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer. 9a. Na votação, serão colhidos primeiramente os votos dos membros titulares presentes, em seguida, os dos suplentes dos partidos dos titulares ausentes. X. Se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da comissão e, desde logo, assinado pelo presidente, pelo relator ou relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo. Constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos. As comissões observarão as seguintes normas. X. Se ao voto do relator forem sugeridas alterações, com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. 12. Se o voto do relator não for adotado pela comissão, a redação do parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte pelo relator substituto, salvo se vencido ou ausente este, caso em que o presidente designará outro deputado para fazê-lo. 13. Na hipótese de a comissão aceitar parecer diverso do voto do relator, o deste constituirá voto em separado. As comissões observarão as seguintes normas. 14. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados: a. Favoráveis, os pelas conclusões, com restrições, e em separado não divergentes das conclusões; b. Contrários, os vencidos e os em separado divergentes das conclusões. 15. Sempre que adotar parecer com restrição, um membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado integralmente favorável. 16. A um membro da comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por 2 sessões, se não se tratar de matéria em regime de urgência. Quando mais de um membro da comissão, simultaneamente, pedir vista, ela será conjunta e na própria comissão. Não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos, as comissões observarão as seguintes normas. 18. Poderão ser publicadas as exposições escritas e os resumos das orais, os extratos redigidos pelos próprios autores, ou as notas taquigráficas, se assim entender a comissão. 19. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das comissões sem prévia autorização do seu presidente. Observadas as diretrizes fixadas pela mesa, as comissões observarão as seguintes normas. 20. Quando algum membro de comissão retiver em seu poder papéis a ela pertencentes, adotar-se-á o seguinte procedimento: a. Frustrada a reclamação escrita do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. b. O presidente da Câmara fará apelo a este membro da comissão no sentido de atender a reclamação, fixando-lhe para isso prazo de 2 sessões. C. Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o presidente da Câmara designará substituto na comissão para o membro faltoso, por indicação do líder da bancada respectiva, e mandará proceder à restauração dos autos. 21. Um membro da comissão pode levantar questão de ordem sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida conclusivamente pelo seu presidente poderá a questão ser levada, em grau de recurso, por escrito, ao presidente da Câmara, sem prejuízo do andamento da matéria em trâmite. Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à mesa até a sessão subsequente, para serem anunciados na ordem do dia. Primeiro, dentro de 5 sessões da publicação referida no caput, poderá ser apresentado recurso de que trata o artigo 58, segundo, e, da Constituição Federal. Art. 58.
O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Primeiro, na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Segundo as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Segunda, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Terceira, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Quarta, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Sexta, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Terceiro, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Quarto, durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Segundo, durante a fluência do prazo recursal, o avulso da ordem do dia de cada sessão deverá consignar a data final para interposição do recurso. Terceiro, recurso, dirigido ao presidente da Câmara e assinado por 1/10, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pelas comissões, o que será objeto de deliberação do plenário. Quarto, fluído o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final ou arquivada, conforme o caso. Quinto, aprovada a redação final pela comissão competente, o projeto de lei torna a mesa para ser encaminhado ao Senado Federal ou à Presidência da República, conforme o caso, no prazo de 72 horas. Artigo 59. Encerrada a apreciação, pelas comissões, da matéria sujeita à deliberação do plenário, ou na hipótese de ser provido o recurso mencionado no primeiro do artigo anterior, a proposição será enviada à mesa e aguardará inclusão na ordem do dia.